gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, nós vamos estar aprendendo a fazer esse modelinho aqui, tá? Vou ensinar para vocês todo o passo a passo deste modelo. Eu já vou passar para vocês todo o material que eu vou estar utilizando para estar fazendo essa peça, tá? Mas antes, se você já gostou do modelinho, já achou bem bacana, deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever nesse momento, tá bom? Eu usei poucas coisas, poucos materiais, tá? O cadarcinho e ilhóis são da JHP Metais. O contato de todos os fornecedores que eu falar aqui estarão na descrição do vídeo. E as etiquetinhas em acrílico, que é super novidade, gente, pra gente aqui, elas são etiquetinhas, não, passador. São lá da Cuticutem, tá? Eu deixei um vídeo aqui antes desse, já com a apresentação desse material aqui também, tá? Então, seguindo agora para a lista de materiais, eu vou mostrar também os materiais que eu utilizei para fazer esse daqui, tá? O azulzinho. Começando então pelos fios, eu usei, gente, a Cleia duplo para poder estar fazendo este rosinha. E aqui, ó, a Cleia, ela tem 2,95 de tex. Então, quem gosta de usar fio Anne ou Bella Fashion vai poder fazer essa receita tranquilamente que dá certo, tá? Para fazer a base, eu usei o fio Bella, que tem 370 de tex, mas dá para fazer ele todo só no fio de 2,95 de tex. E para fazer o azulzinho, eu usei o fio Bella e o fio Charme. O azulzinho é o Bella, que já sabem já a tex dele. E a cor, eu só vou mostrar a cor aqui para vocês. Que eu utilizei foi a 501. E aqui do fio Cleia duplo, que eu esqueci de mostrar, a cor é a 3526, o rosa quente. E aqui continuando no do azulzinho, usei o fio Charme, da Círculo, que tem 378 de tex. E a cor utilizada foi a 7625, para fazer aqui essa parte marronzinha. Como eu já falei, os ilhoses são da JHP Metais, eles são de alumínio e tem a numeração dele é 54, tá? É o número 54. Para quem não tem balancinho, você pode estar usando o alicate para ilhóis número 54, que também vende lá na JHP Metais. Os pezinhos moldes que eu mostro sempre para vocês são da Karina Aviamentos. Olha, esse aqui é o meu, de 9 centímetros, que é o tamanho que a gente vai trabalhar aqui nesses sapatinhos, tá? Inclusive, esse sapatinho tem 9 centímetros, você vai poder usar o fio amigurumi também para fazer, porque a sola, ela é aquela de 54 pontos, que eu já deixei padronizada aqui pra gente ter essa possibilidade de trabalhar com fios mais finos e fios mais grossinhos também, tá bom? E vamos usar a cola de silicone, a agulha número 2, usando esta aqui, e tesoura e agulha para remate, tá? Bem, eu acredito que eu já passei todos os materiais. Se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Sobre materiais utilizados. E na descrição do vídeo, contate de todos os fornecedores. Sem mais delongas, vamos para a nossa aulinha. Lembrando que esse sapatinho, ele vai dar num bebê de 1 a 3 meses, tá? Iniciando a solinha, vamos fazer o nó. E 17 correntes. Laço a agulha. Vou pular 2 correntes, 1, 2, e na terceira eu vou fazer 2 meio pontos altos, 1 e 2. As 2 correntes que pulamos vai servir como um meio ponto alto. Então, eu venho na segunda correntinha, ó, contando 1, na segunda eu vou colocar o marcador, porque aqui vai ficar indicado para mim aonde é o topo do primeiro ponto, aonde eu vou fazer a emenda da primeira carreira. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 5 meio pontos altos, um ponto para cada correntinha seguinte.
2, 3, 4 e 5. Feito isso, vamos trabalhar uma sequência de 8 pontos altos, da mesma forma, um ponto para cada corrente seguinte. Eu vou concluir a minha sequência de 8 pontos, vai me restar lá no final uma correntinha sozinha. E eu vou voltar aqui quando eu finalizar a minha sequência. Pronto, e aqui no final temos uma correntinha sobrando, nela vamos fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, todos dentro dessa mesma corrente. 4, já volto. Pronto, já tenho os 8 pontos aqui na última corrente. Agora, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos deixar esse fio encostadinho aqui nessas laçadas, porque vamos vir já arrematando ele. E aqui, ó, nós podemos ver depois do aumento que a gente já tem laçadas aqui livres do outro lado da solinha. No caso, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, um ponto em cima de cada pontinho do lado anterior, tá bom? Aqui, então, nós vamos repetir a sequência de 8 pontos altos, um ponto para cada ponto seguinte, ó. 2, 3, volto quando eu concluir a minha sequência de 8 pontos. Sequência concluída, agora nós trabalharemos novamente 5 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Prontinho. E aqui, no último ponto, exatamente onde nós já temos 3 pontos, ó, aqueles 3 pontinhos, nós vamos fazer mais 3 pontos. No mesmo lugar, ó, naquele mesmo buraquinho, nós vamos repetir aqui 3 meio pontos altos. 2 e 3. Finalizando assim a sequência aqui da primeira carreira, a sequência de pontos da primeira carreira. E para unir, vou deixar esse fio aqui para trás, depois eu vou cortar o excesso. Eu venho exatamente onde está o marcador, eu vou pegar essa outra laçadinha para facilitar um pouquinho mais aqui a emenda. Mas aqui nesse mesmo local, onde nós deixamos marcado, eu faço um ponto baixíssimo, unindo a primeira carreira. Iniciando a segunda carreira, vamos fazer uma correntinha. Vou cortar aqui já esse fio para não atrapalhar a gente. Para não me atrapalhar aqui, ó. Feito isso, agora vamos continuar aqui com o nosso passo a passo. Fiz uma corrente só para dar uma altura para o primeiro ponto que eu vou fazer. Lacei a agulha e exatamente aqui no mesmo local onde eu fiz a união da carreira, ó, fica até um buraquinho, eu vou fazer 2 meio pontos. 1 e 2. Fiz um aumento de meio ponto alto. Agora, a gente vai marcar aqui exatamente nessa laçada do primeiro ponto, ó, nessas duas alcinhas. Aqui a gente tem a correntinha, então a gente vem logo a seguir, ó, para essas duas alças que aparecem aqui maiores. E marca. Já tenho um aumento, vou fazer mais 2 aumentos de meio ponto. Então, vamos vir para o próximo ponto. Você vai ver aqui essa alcinha um pouquinho mais esticadinha acima e essa mais abaixo. Essas duas alças são correspondentes ao segundo ponto. Então, a gente vai pegar aqui com cuidado, ó, eu sempre viro a agulha para facilitar. Ó, peguei ali e vou fazer 2 meio pontos aqui, porque aqui é o nosso segundo ponto. Ele fica um pouco escondidinho, mas pegando com cuidado, você consegue fazer
aqui o aumento dentro dele. Vamos fazer 1 e 2 meio pontos, ficando aqui com 2 aumentos. E para finalizar, no próximo ponto, vamos fazer mais um aumento. Totalizamos aqui os nossos 3 aumentos. Esses 3 aumentos foram feitos exatamente naqueles 3 pontinhos do início, que foram feitos no mesmo lugar. Então, agora, seguindo com a nossa sola, nós vamos tecer 6 meio pontos, um seguido do outro, um pontinho para cada ponto seguinte. 2, 3, 4, 5. Deixa eu só ajeitar aqui. Cuidado para não deixar o ponto assim com a laçada desfiada, tá? Porque depois pode dar problema. Então, já temos 5 e vamos fazer o nosso último ponto dessa sequência. Então, 6 meio pontos e após esses 6 meio pontos, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chegamos aqui onde temos os 8 pontos no mesmo lugar. Em cada pontinho desses 8, vamos tecer um aumento de ponto alto. No total, 8 aumentos de ponto alto. Já temos 1 no próximo ponto, 2, 3, e assim até completar 8. Já volto. Já tenho os 8 aumentos, vamos repetir agora 7 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. 2, 3, concluindo os 7 pontos, retorno com vocês. Pronto, e após os 7 pontos altos, vamos trabalhar para cada ponto seguinte, eu estava fazendo errado. 6 meio pontos altos. Esse primeiro sempre é um pouco mais difícil de fazer. 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês vão notar que sobraram 3 pontos livres aqui. Nesses 3 pontos, nós vamos trabalhar um aumento de meio ponto alto para cada ponto, igual fizemos aqui no início. Vamos finalizar da mesma forma. Esses 3 pontos são exatamente aqueles 3 que fizemos aqui no mesmo lugarzinho, tá? Então, iniciando, vamos lá. 1, 2, 3. E para finalizarmos, vamos entrar aqui nas 2 alças do primeiro meio ponto alto, exatamente onde marcamos, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Finalizando assim a nossa segunda carreira. Recapitulando aqui, ó, tudo que fizemos. Iniciamos com 3 aumentos de meio ponto, a seguir fizemos 6 meio pontos altos, após 7 pontos altos. Aí, iniciamos a sequência de 8 aumentos de ponto alto, e após fizemos 7 pontos altos, mais 6 meio pontos, e, para finalizar, 3 aumentos de meio ponto alto. E vamos iniciar agora a carreira número 3, a última carreira da nossa sola. Vamos fazer uma corrente e aqui no mesmo lugarzinho onde emendamos,
a segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Essa emenda dá exatamente acima do primeiro ponto da carreira anterior, tá? Então, já temos o segundo ponto, cuidado com ele, ó, ele sempre fica um pouquinho mais apertadinho junto ao primeiro, tá? Então, cuidado. Essa carreira precisa ser feita com um ponto bem soltinho, se a tensão do seu ponto for bem apertada, tá? Então, precisamos trabalhar pontos baixos em toda a extensão da carreira, em toda essa volta, um ponto sobre cada ponto seguinte, ó, mas pontos bem folgadinhos, para que quando chegarmos nas curvinhas, a sua sola não emborque assim, tá? Então, precisamos dar elasticidade a essa carreira, folgando um pouco mais os pontinhos. Isso é só caso o seu ponto seja muito apertadinho, tá? Se for muito apertado, ou você usa um fio mais grossinho, ou você pode usar uma agulha maior do que você tem costume, tá? Porque aí, automaticamente, você vai conseguir chegar nos 9 centímetros de sola. Então, aqui nós vamos trabalhar somente ponto sobre ponto, tomando esse cuidado que eu falei com vocês, tá? Vamos ficar com um total de 54 pontos. Quando a gente chegar nesse último pontinho, nós vamos ter esse total. Eu volto com vocês para fazer a emenda, para finalizar a nossa carreira. Pronto, já tenho os meus 54 pontos e para finalizar, vamos fazer um arremate diferente. Vamos cortar aqui o fio, olha, e vamos puxar direto. Feito isso, agora você vira a sua solinha, assim, desse jeito. E aqui a gente tem as duas alças do primeiro ponto baixo. Vamos entrar nas duas alcinhas do segundo ponto. Assim, bem assim, pegando por baixo. Agora, vamos trazer o fio para cá, para a parte de trás. Bem ao seu encontro. Agora, a gente vai entrar nos 2 nozinhos, pegando assim de baixo para cima, do último ponto. Vamos sair com a agulha exatamente de onde sai esse fio. E vamos trazer a pontinha da linha para cá e puxar, trazendo o fio direto para baixo. Aí, você já pode virar a sua sola e vai, ó, ajeitar a laçadinha que você acabou de formar. Ela vai substituir aquele ponto que você pulou, o primeiro ponto, tá bom? E aí, a gente não vai ter aqui aumento de ponto e nem diminuição de ponto na sola, ficando aqui com um total correto, 54 pontos. Agora, eu vou entrar aqui, ó, nas 2 alças novas que eu acabei de formar, trago o fio para cá, viro, venho um ponto à frente, ó, ou atrás, e puxo o fio para o lado contrário. E assim, finalizamos, ó, o nosso arremate, e não aparenta aqui emenda alguma. Agora, a gente traz esse fio aqui para cá, trazendo ele por debaixo, assim, ó, das laçadas. Se você for usar a sola única, no caso, esse lado aqui será o avesso. Aí, você arremata a sua linha com agulha de tapeçaria, tendo todo o cuidado de esconder o fio. Agora, caso você for usar sola dupla, eu recomendo que você só dê um nozinho, ó. Trouxe mais para o centro da sola. E agora, vamos dar um nozinho aqui. Como se for trabalhar a sola dupla, você vai colar uma outra sola aqui por cima, então não vai aparecer esse nó. Corta o excesso, deixando sempre uma pontinha de fio para você colar depois, passar uma colinha aqui e ter certeza de que esse nozinho não vai se desfazer. Bem, então, finalizamos a nossa sola, que tem no total 54 pontos.
Conferindo as medidas de calcanhar, nós vamos ter aproximadamente 3,5 centímetros. De frente, aproximadamente 5 centímetros. E aqui, de comprimento, aproximadamente 9,5 centímetros. Solas prontas, agora a gente vai fazer a união dessa solinha. Vamos passar cola em todas as duas, tá? Deixando somente a borda, onde nós vamos depois passar a agulha de crochê para poder fazer a união da bordinha. Então, não vamos passar a cola ali. Você pode fazer assim, ó, demarcar aqui, ó, e preencher o meio, tá? Eu vou fazer isso nas duas solas e já volto. O próximo passo é unir as duas solas, cuidando para que fique bem certinhas. Esses desenhozinhos que a gente tem, ó, essas valinhas, fiquem todas bem certinhas. Deixando aqui, ó, na borda, desse jeitinho. Deixa eu pegar a agulha para mostrar para vocês. Aqui a gente vai unir pegando alcinhas de cima e de baixo. Então, a gente precisa deixar os pontos alinhados assim, ó. Na mesma direção do outro. Depois que você acertou, aí você vem pressionando aqui o meio para que possa colar bem direitinho. E para fazermos a união da sola, eu vou usar o fio da mesma cor e aqui, ó, inicio pelo meio do calcanhar. Eu vou pegar uma alcinha da sola de cima e a última alcinha da sola de baixo, ficando neste meio duas alcinhas sem a gente usar. Vou buscar o fio aqui pra cima. E aí, agora a gente vai começar a trabalhar pontos baixíssimos, pegando alça de cima, da sola de cima e a alça da sola de baixo. As alças que eu indiquei. E assim nós vamos fazendo nossos pontos, ó. No total, vamos trabalhar aqui 53 pontos baixíssimos. O ponto 54 eu vou voltar para fazer com vocês, tá? O nosso último pontinho. Vou mostrar aqui que este fio do início, ele vai nos mostrar aonde a gente tem o nosso primeiro ponto. O primeiro pontinho sai exatamente de onde está esse fio, ó. Na mesma direção, você vem, ó, vai identificar o primeiro pontinho da carreira. Então, quando a gente chegar um pontinho antes, ó, desse mesmo local onde está localizado esse fio, a gente para formar o nosso último pontinho, tá? Eu vou voltar quando eu tiver 53 pontos baixíssimos aqui, já volto. Prontinho, cheguei aqui, ó, no meu ponto 53. Aí, agora a gente vai cortar o fio. Vamos puxar ele direto aqui, ó, pra cima. Vamos entrar dentro desse penúltimo ponto, fazendo o mesmo percurso que a gente fez para formar esse penúltimo ponto, ó. Pegando a alcinha de cima e a de baixo. E vamos trazer o fio aqui para cima. Vai sair do mesmo lugar de onde está o fio que a gente acabou de cortar, ó. Feito isso, agora a gente vem lá no primeiro ponto, por baixo dele, ó, pegando por baixo das duas alças e passa uma alcinha pra cá. E faz o movimento contrário, levando a outra alça lá pro outro lado, ó. E assim formamos o nosso ponto 54 aqui. Gente, esse acabamento eu faço ele muito. Eu aprendi com a professora Lidiane Madeira, tá? Eu gosto sempre que eu tenho oportunidade de estar falando, porque é uma coisa que eu uso muito.
Agora, o fio que ficou lá pra fora, eu vou trazer ele aqui pra parte de dentro, entrando no próximo ponto, e vou deixar eles aqui em espera para eu vir arrematando na primeira carreira da base. Se você quiser, você pode arrematar também com agulha de tapeçaria por aqui, ó. Um fiozinho pra cá e o outro pra cá, tá bom? Agora, a gente vai começar a fazer as nossas bases. Como vocês já sabem, são duas bases. Não sei se eu comentei lá no início, mas são duas bases. A primeira vai lá dentro e depois a gente faz essa aqui por fora. Eu vou iniciar aqui pelo meio do calcanhar também, que é o meu ponto preferido, tá? De início de carreira. Vamos usar esta segunda alça, a alça de dentro, para tecer os nossos pontos da primeira carreira. Vamos prender o fio. E iniciar aqui nossa carreira de ponto alto. A primeira carreira todinha em pontos altos. Vou prender o fio com uma correntinha e já vou tecer mais duas para formar aqui o primeiro ponto alto, que vai ser representado por essas 3 correntes. Deixo o fio encostadinho aqui na base para eu já vir arrematando ele. Olha, esse aqui vai ficar em espera. Quando eu estiver chegando próximo aqui do finalzinho, já deixo ele aqui para eu vir arrematando aqui no finalzinho da carreira, tá? Vou arrematar esses 2 pra cá. Então, iniciando aqui, ó, já fiz 3 pontos representando o meu primeiro ponto. E agora, continuo. Ponto para cada ponto seguinte, lembrando de usar somente a alcinha de dentro. Eu vou tecer aqui no total 54 pontos altos. Vai contando e conferindo para você não ficar com pontos a mais ou pontos a menos na sua carreira. Eu volto. Já volto no finalzinho para emendar a carreira junto com vocês. Pronto. E agora, pra gente finalizar, nós vamos entrar aqui, ó, dentro da terceira corrente, contando de baixo para cima daquele primeiro ponto. E fazer um ponto baixíssimo para unir a carreira. Vejam aqui, ó, que eu arrematei o fio pra cá, pra esse lado, tá vendo? Chegou aqui, eu comecei a arrematar ele usando aqui os últimos pontinhos da carreira. Total de 54 pontos altos. Segunda carreira, agora a gente vai iniciar fazendo uma corrente, estica um pouquinho o fio, laça a agulha, e aqui nesse mesmo local onde fizemos a união da carreira, naquele espacinho que se formou, vamos fazer um meio ponto alto. Se você quiser, você pode marcar aqui nessas 2 alcinhas do primeiro meio ponto. Eu vou marcar aqui para mostrar para vocês como que facilita depois pra gente fazer a emenda aqui desta carreira, que será a última, tá? Da base. Vamos vir agora para os próximos pontos, fazendo pontos, meio pontos, né? No total, 54 meio pontos também, será ponto sobre ponto. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto com vocês. Vamos fazer a união da carreira junto, já volto. Fiz o meu último ponto. Agora, a gente não vai emendar aqui com ponto baixíssimo, tá? Nós vamos, cortar o fio. Puxou direto. Agora, a gente vira o sapatinho assim. Ó, segurou o fio aqui, porque a gente vai passar ele aqui por dentro aqui das 2 alcinhas do próximo ponto a este que a gente marcou. Esse é o primeiro. Então, a gente vai pular esse ponto, entrar nas 2 alcinhas do segundo ponto e trazer o fio para a parte de dentro. Aí, você já pode retirar o marcador. Vamos voltar aqui, ó, passando a agulha nesses 3 nozinhos que o meio ponto tem, ó, de baixo para cima. Vamos entrando com cuidado aqui. E vamos sair exatamente no mesmo lugar de onde sai o fio. Ó, naquelas 2 alcinhas do ponto. Ali, a gente busca o fio agora, trazendo ele para baixo, ó.
passando nesses 3 nozinhos. E aqui a gente vai ter uma alcinha nova que vai substituir este ponto que a gente pulou aqui embaixo, ó. Aí a gente puxa, ajusta ele aqui, ó, dá uma ajeitadinha no ponto, ajusta as 2 alcinhas novas, vou passar o fio aqui por dentro das 2 alças que a gente acabou de formar, trazendo ele para fora. E depois eu vou levar ele lá para a parte de dentro, entrando no próximo ponto. Aí você pode voltar com ele novamente aqui para a parte de fora, pegando no ponto à frente, e deixar o fio aqui em espera. Só que como a gente vai fazer uma outra base aqui por fora, a gente pode arrematar já esse fio, dando um nozinho aqui, ó. Eu vou fazer assim de uma vez, porque aí eu não me preocupo com esse fio. Seguro aqui e aperto o nozinho. Corto o excesso. Vou aproveitar para cortar o excesso de fios que ficaram aqui. E assim a gente tem a nossa base principal, que é a que vai ficar, onde a gente vai confeccionar todo o restante do sapatinho pronto. Bem, agora a gente vai fazer esta parte aqui do bico, tá? Bem, agora a gente vai achar o centro, o meio da sola. Você pode se guiar por aqui, ó, se instruir por aqui, por esse meiozinho ali. Coloca a agulha bem aqui no centro dessa risquinha e você vai ter aqui, ó, o meio certinho. Aqui a gente tem este e este outro ponto que faz divisão certinha entre no encontro, né, de um ponto com o outro. A gente tem aqui o meio certinho da sola. Eu vou pegar o ponto que está mais à direita e vou contar 10 pontos. A partir dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos entrar aqui no ponto 10. Vamos usar as 2 alças de cada pontinho. E aqui eu vou prender o fio com uma correntinha e já faço mais uma para representar meu primeiro ponto. Ou você pode, que vai ser um meio ponto, tá? Ou você pode fazer assim, uma correntinha para prender o fio, aperta bem, laça a agulha e entra no mesmo lugar onde você prendeu o fio e faz um meio ponto alto. Feito isso, agora você vai caminhar fazendo mais 19 meio pontos altos. Opa, perdão, gente, 4. Vai fazer 4 no total, contando com o primeiro. 4 meio pontos altos. Já tenho 1, 2, 3 e agora 4. Agora, a gente vai fazer 6 diminuições de meio ponto. Elas serão feitas assim. Vou deixar esse fio pra cá, pra não me atrapalhar. Lacei a agulha, entro no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. No próximo ponto, eu vou entrar e vou buscar o fio e deixar na agulha. Laço a agulha e passo o fio pelas 4 alcinhas que estavam na agulha. Já tenho uma. Vou repetir novamente. Lacei a agulha, busco o fio, deixo na agulha. Entra no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. Fiquei com 4 alças. Laço a agulha e passo o fio por dentro das 4 alcinhas. Já temos 2 diminuições. Vamos fazer mais 4 diminuições até ficarmos com 6. Vou fazer um pouquinho mais rápido. E até ficarmos com 6. Vou conferir aqui para ver se eu já tenho as minhas 6 diminuições. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tenho as 6. E após as 6 diminuições, vamos fazer 6. Gente, hoje a minha cabeça tá vagando. 4 meio pontos. Então, a sequência de pontos da primeira carreira do bico ficou da seguinte forma: 4 meio pontos, 6 diminuições de meio ponto, mais 4 meio pontos altos.
Vou fazer uma corrente, viro o trabalho e vou iniciar aqui ponto sobre ponto. No total, 14 pontos baixos. No final da carreira, eu volto. Feitos os 14 pontos, agora a gente vai virar o trabalho e vou entrar aqui, ó, dentro do primeiro espacinho que a gente tem, vou fazer um ponto baixo e uma corrente para representar o meu primeiro meio ponto alto da carreira. Agora eu vou tecer. Final da carreira, concluí meus 14 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho e inicio a partir do primeiro espaço 2 pontos baixos. 1 e 2. Feito isso, agora a gente vai fazer uma sequência de 5 diminuições de meio ponto alto, do mesmo jeitinho que eu já ensinei para vocês. Então, eu já tenho uma, duas, três. Agora, já vou iniciar a minha quarta diminuição. 4. E para finalizarmos, 5. Aí, concluímos essa sequência de 5 diminuições. Vamos tecer aqui 2 pontos baixos para finalizarmos a carreira. 1 e 2. E assim, concluímos a nossa carreira número 3. Agora, a gente vai virar o trabalho. Ó, já temos uma alcinha na agulha, vamos entrar nos próximos pontos, ó. 1, pegando só a laçadinha. 2, buscando o fio e deixando a alcinha na agulha. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 vezes, tá? Ficamos com um total de 9 alcinhas na agulha. Agora, a gente laça a agulha e passa o fio por dentro de todas essas 9 alças. Se quiser, você pode ir passando de pouquinho em pouquinho. Feito isso, puxa bem para ficar bem juntinho aqui e faz um ponto baixo. Eu gosto de fazer um ponto baixo, não, uma corrente bem apertadinha. Eu gosto de fazer 2 para garantir que aqui não vai abrir esse espaço, ficar um buracão. Corta o fio e agora a gente vai para a próxima etapa do bico, tá? Aqui está concluída a primeira parte. Agora a gente vai entrar, ó, no próximo ponto livre. Vamos prender o fio assim, só jogando a perninha de linha por cima, segurando, ó, aqui formou tipo um enroscadinho, aí você puxa aqui para ajustar a alcinha na agulha e já vem aqui para o primeiro espacinho da beiradinha, aqui dessa parte aqui do bico, ó, onde nós vamos trabalhar 12 pontos. Aí você vai distribuir 12 pontos baixos, tá? Ó, o primeiro, segundo, já vai arrematando os fios que estão por aqui, vai contando aí, ó, até dar 12, 3, 4, aqui no meio pode, não vou fazer aqui no meio, senão vai ficar muito estreito, muito aberto esse buraco, então vem aqui bem no meiozinho aqui desses pontinhos que eu tirei junto e faço um ponto. Aí, vou lá de novo. Aí, vou contando, gente, até dar 12. Eu vou conferir quantos pontos eu já tenho aqui. Já tô chegando aqui no final. Já vou conferir pra gente finalizar essa parte aqui. Olha, eu consegui encaixar aqui 12 pontos, tá? Naquele intervalo no meiozinho, eu coloquei mais um pontinho só pra fechar aqui no final com 12. Então, agora, vou fazer o último pontinho com vocês, meu ponto 12. Vou pegar aqui no meio do ponto, ó, não pega aqui não, porque senão vai ficar um buraco. Então, vai pegar bem aqui no meio do ponto, buscou o fio,
esse fio que eu arrematei eu deixo pra cá, eu vou entrar aqui direto no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo não, e fecho o ponto baixo, tá? Eu não fechei o último pontinho, fechei direto, eu vou repetir com vocês. Então, agora a gente vai fazer o ponto 12, né? Então, vamos entrar lá dentro do último espacinho para fazer o ponto 12. Busquei o fio, não fecho o ponto baixo, deixo aqui as duas alças na agulha. Agora, eu já venho direto pro próximo ponto, busco o fio e agora sim, ó, eu passo por dentro das duas alças do ponto baixo, assim eu já fecho direto aqui nesse próximo ponto, para ficar igualzinho aqui desse lado. Agora, eu faço uma corrente bem apertadinha, viro o trabalho e inicio, ó, o fio para trás aqui dos pontos. Eu vou iniciar 12 pontos baixíssimos usando as duas alças de cada ponto baixo que a gente tem. Vai contando, ó. Eu vou fazer meus 12 pontos baixíssimos e volto lá no final. Feitos os 12 pontos baixíssimos, agora a gente faz uma correntinha apertadinha e corta o fio. E está pronta esta parte. Ficou assim, desse jeitinho. Agora eu só vou cortar os fios que eu já vinha arrematando, para tirar esses excessos aqui. Já volto. Bem, agora a gente vai fazer a linguetinha, toda essa partezinha aqui de dentro. Bem, agora pra gente iniciar a linguetinha, a gente vai vir aqui no próximo ponto que temos aqui, ó, livre, que ainda não usamos. Opa, esse aqui. Vamos prender o fio. Eu sempre jogo a perninha de linha menor por cima, que ela faz o enroscadinho aqui, ó. Aí eu regulo, puxo aqui e regulo a laçadinha aqui na agulha e já começo a tecer o ponto. Eu não faço corrente para prender o fio não, tá bom? É só para não confundir e não ficarmos com pontos a mais na carreira depois. Eu vou ajeitar esse outro fio que eu já vou vir arrematando esses dois aqui. Bem, agora a gente vai usar essa última laçadinha aqui, ó, dos pontos baixíssimos que a gente acabou de passar. Ó, essas aqui. Então, nós vamos tecer 12 pontos baixos usando essas laçadinhas. Fica lá embaixo, ó, tá vendo? Você vai conseguir identificar aí, tá? Vamos ignorar o nozinho que fizemos para cortar o fio e já vamos pegar na alcinha do primeiro ponto baixo que a gente vê aí, tá? Que no caso, olhando no outro sentido assim, foi o último ponto que a gente fez. Bem, então, vamos pegar não é ponto baixo não, gente, ponto baixíssimo. Ó, já fiz um, aí aqui, ó, 2, e assim até ficarmos com 12 pontinhos. A gente vai fazer esse processo para já vir fazendo o acabamento aqui nessa parte da frente e não ficar aparecendo aquela emenda, né, de troca de fio, aí fica bem bacana. Tá vendo? Só o branquinho aparecendo aqui sem aparecer emenda. Olha, eu já tenho os 12 pontos, aí agora a gente vai andar 2 pontos na lateral. 1 e 2. Toda a carreira em ponto baixo, tá? Virei o trabalho, vou pular 1 e 2 pontos, entro no terceiro pontinho e vou tecer 12 pontos novamente. No final da carreira, eu volto. Concluí os 12 pontos, agora eu vou andar 2 pontos aqui na lateral, pegando nas duas alcinhas, ó, desses pontinhos da nossa base branca. 1 e 2, viro o trabalho, vou novamente pular 1 e 2 pontos, no terceiro inicio 12 pontos baixos novamente. Aqui a gente não vai aumentar ponto não, eu já volto. Aqui no final da carreira, nós vamos vir no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreirinha número 3, tá? Viramos o trabalho e agora você pode fazer a correntinha aqui, vira o trabalho e vamos subir
2 pontos baixíssimos, 1 e 2. Aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto 2, eu vou fazer uma correntinha e iniciar 10 pontos baixos, ó. 1, 2, vai sobrar um pontinho livre aqui no final da carreira, tá bom? Eu já volto. Esta foi a nossa carreira número 4, e agora a gente vira o trabalho, iniciando a carreira número 5, vamos fazer um aumento de ponto baixo aqui no primeiro ponto. Após o aumento, vamos seguir fazendo 8 pontos baixos, sobrando um ponto sem fazer lá no final. Eu vou voltar para a gente finalizar a carreira juntos. E aqui no último pontinho, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo também. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Feito isso, viramos o trabalho. Vamos voltar agora à carreira 6, fazendo ponto sobre ponto. 12 pontos baixos, que foi o total de pontos com os aumentos que nós ficamos na carreira número 5. Aqui vamos repetir os 12 pontos. Já volto. Final da carreira 6, vamos virar o trabalho e fazer um aumento no primeiro e último ponto da carreira 7 também. Então, eu faço um aumento. Após o aumento, eu vou tecer um total de 10 pontos baixos. E após os 10 pontos, um aumento aqui no último ponto também da carreira. Então, como eu falei, no último ponto, um aumento de ponto baixo. Ficamos com um total de 14 pontos na carreira 7. Vira o trabalho, carreira 8, será somente ponto sobre ponto. Não vamos fazer aumento algum aqui nessa carreira. Já volto. Prontinho, já finalizei aqui toda a carreira. Vamos girar o trabalho e iniciar a carreira 9 com um aumento de ponto baixo. E 12 pontos baixos. No final da carreira, no último ponto, também farei um aumento de ponto baixo, ficando no total com 16 pontos, contando com os aumentos. Eu já volto. Então, eu fiz um aumento, após o aumento, 12 pontos baixos, e no último pontinho, vou fazer mais um aumento. Totalizando aqui 16 pontos, eu já volto. Finalizei a carreira, agora vamos virar o trabalho e iniciar a carreira número número 10, que vai ficar também com um total de 16 pontos baixos. Será ponto sobre ponto, sem fazer aumentos. Prontinho, agora a gente vai iniciar a carreira número 11 com um aumento de ponto baixo. No primeiro ponto, um aumento, e após nós vamos fazer 2 pontos baixos. 10 meio pontos altos. Vou concluir a sequência de 10 meio pontos e já volto. Após os 10 meio pontos, 2 pontos baixos. E um aumento de ponto baixo no último ponto. Finalizamos a carreira 11 com um total de 18 pontos. Agora a gente vai fazer uma corrente bem apertadinha, virar o trabalho e pular a correntinha que acabamos de fazer, e vamos trabalhar pegando assim, ó, 18 pontos baixíssimos. Só assim, desse jeitinho. Concluindo os meus 18 pontos, eu volto aqui com vocês. Bem, já passei o fio aqui na agulha, agora a gente vai arrematar. Vou descer o fio aqui para a carreirinha de baixo. Cuidado para não puxar muito e ficar repuxado aqui, tá? Então, dosa aí a força. Olha, agora eu vou levar o fio passando por entre os pontos para lá. O fio saiu aqui. Meu fio ficou curto. Saiu aqui, então eu tenho que entrar um pouquinho à frente para não desfazer o meu trabalho e fazer pelo menos metade do percurso de volta. E assim a gente tem um arremate bem feito.
Não vai se soltar com facilidade, não. Então, aqui, finalizamos a linguetinha do nosso sapatinho. Eu vou cortar agora o excesso de fio e já vamos partir para a lateral do nosso sapatinho. Agora, nós vamos trabalhar a nossa lateral. Nós vamos entrar no mesmo pontinho onde a gente trabalhou esse pontinho aqui em branco, ó. Lá no mesmo buraquinho e sair aonde a gente tem este primeiro pontinho em rosa, ó. Na base, bem no mesmo buraquinho onde a gente trabalhou o ponto. E aí, vamos buscar o fio, prendendo daquela forma que eu gosto, jogando a perninha de linha menor por cima. E vamos fazer aqui duas correntes para representar um ponto baixo. E agora a gente vai entrar no mesmo lugar onde saímos para fazer esse primeiro ponto. E vamos sair à frente. Busca o fio, vamos fazer mais um ponto baixo. No caso, esse aqui a gente já faz ele normal, porque dá pra gente trabalhar o ponto tranquilo. Entra no mesmo lugar onde saímos para fazer o segundo ponto e sai à frente. Eu já estou aproveitando para arrematar o fio. E aí, vamos fazer um ponto baixo. Pronto, temos 3 pontos baixos em relevo. Agora, a gente vai trabalhar nessas laçadinhas que nos restaram aqui. Então, 3 pontos em relevo, mas aqui, deixa eu ver na minha anotação quantos que deram. No caso, ali na minha contagem, deram 25 pontos. Se der 26 aí pra você, não tem problema, tá? Vamos fazer aqui, após os 3 pontos em relevo, 25 pontos baixos. Aí, já trabalhamos normal, ó, pegando as 2 alças dos pontos da base. No final da carreira, aqui, ó, quando eu chegar no último pontinho, eu volto com vocês, tá? Pra gente fazer mais 3 pontos em relevo aqui. Prontinho, deram aqui os 25 pontos após os 3 em relevo. E agora, vamos fazer mais 3 em relevo, entrando, ó, no próximo buraquinho, onde a gente tem esse ponto trabalhado em rosa, e sai à frente. Aí, fazemos um ponto baixo. Entra no mesmo lugar onde saímos para fazer o primeiro ponto e sai à frente. Mais um ponto baixo, 2. Ponto baixo em relevo, tá, gente? Entra aqui onde saiu para fazer o penúltimo ponto, né, dos 3 e sai à frente. Vai dar exatamente no mesmo lugar onde a gente pegou lá para iniciar a carreira. Naquele último pontinho do bico que a gente trabalhou na cor branca, ó. No mesmo lugarzinho. E aí, vamos fazer nosso terceiro e último ponto baixo em relevo. No total, ficamos com 31 pontos, tá? Agora, contando já com os 3 daqui e os 3 daqui. Então, totalizamos com os 25, 31 pontos baixos. Agora, a gente só vai repetir na segunda e na terceira carreira os 31 pontos. Nós vamos virar o trabalho e iniciar ponto sobre ponto, assim como eu iniciei a segunda carreira aqui agora. Só ponto sobre ponto. Chegou lá no final da carreira, vira o trabalho e inicia mais 31 pontos. Eu vou voltar aqui quando eu finalizar a minha carreira número 3. Concluída a carreira 3, agora a gente vai virar o trabalho assim, ó. Vamos fazer uma diminuição no início da nossa carreira 4, ó. Vamos entrar aqui no primeiro furinho, busco o fio, deixo na agulha, no próximo, mesma coisa, ó. Fiquei com 3 laçadinhas, agora eu laço a agulha e passo pelas 3 alcinhas. Fiz uma diminuição de ponto baixo. Após a diminuição, vamos fazer 2 correntes. Vamos pular o próximo ponto e tecer 25 pontos baixos. Concluídos 25 pontos baixos, sobram 3 pontos no final da carreira. Vou fazer 2 correntes, pular o próximo ponto e fazer uma diminuição usando os 2 últimos pontos. Entro ali no ponto, busco o fio, deixo na agulha e novamente a mesma coisa. No último pontinho, ó.
E agora eu laço a agulha e passo por dentro das 3 alcinhas. Fizemos uma diminuição de ponto baixo. Vamos virar o trabalho e iniciar a carreira número 5, fazendo uma diminuição. Entra no primeiro ponto, que é um ponto de diminuição. Puxa o fio e deixa na agulha aqui, ó, dentro das 2 correntinhas. E aí, vamos agora laçar a agulha e passar por dentro das 3 alças. E vamos seguir fazendo ponto sobre ponto. Um total de 25 pontos baixos também, tá? Fiz os 25 pontos e agora eu vou entrar aqui dentro do espaço de correntes, busco o fio, deixo na agulha e aqui, ó, dentro da diminuição, a última diminuição que a gente tem, o último pontinho que é uma diminuição, e faço o mesmo. Deixei 3 alcinhas na agulha, laço a agulha e passo por dentro das 3 alças. Prontinho. Agora a gente vira o trabalho. Agora vamos iniciar a carreira 6. Virou o trabalho. E aqui a gente vai fazer a diminuição, entrando aqui no primeiro espaço, buscando o fio e deixando na agulha, e no próximo, repetindo o mesmo processo. Laço a agulha e passo o fio por dentro das 3 alcinhas. Vou fazer 2 correntes, pular o próximo ponto e iniciar uma sequência de 21 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Eu volto aqui quando tiver faltando 3 pontinhos para finalizar a carreira. Fiz os 21 pontos baixos, agora nós vamos repetir aqui, ó, 2 correntes, vamos pular o próximo ponto e usar os 2 últimos pontos, ó, 1 e 2, pra gente fazer uma diminuição. A mesma, tá? Ó. Fazendo bem devagar para vocês verem. E assim finalizamos a nossa carreira 6. Vamos agora virar o trabalho, novamente iniciar uma diminuição, entrando aqui, ó, no primeiro pontinho, que é a diminuição que acabamos de fazer na carreira número 6. E agora aqui na carreira número 7, a gente já entra dentro dessa diminuição e faz mais uma diminuição aqui no início, tá? Uma perninha da diminuição pega aqui nesse primeiro ponto e a outra dentro do espaço de correntes. Após, nós vamos trabalhar 21 pontos baixos, ponto sobre ponto. Já volto aqui com vocês. Fiz os 21 pontos e agora a gente vai fazer mais uma diminuição, entrando dentro do espaço de correntes, buscando o fio, deixando na agulha e dentro aqui, ó, da diminuição. E assim, fechamos aqui o ponto de diminuição. Bem, agora a gente vai iniciar a carreira número 8. Eu sempre dou uma esticadinha assim no fio para ficar mais fácil, gente, de trabalhar. Aí a gente já vai iniciar no primeiro ponto, que é a diminuição, mais uma diminuição, ó. Vem pro próximo ponto, repete o processo de buscar o fio e deixar na agulha. Fiquei com 3 alças, puxo o fio passando pelas 3 alcinhas, 2 correntes, pulo um ponto e vamos fazer agora, após o ponto que a gente pulou, um total de 17 pontos baixos. Já tem 1, 2, 3, quando eu concluir os 17 pontos eu retorno. Finalizei os 17 pontos, agora a gente faz 2 correntes, pula o próximo pontinho e vamos fazer uma diminuição usando os 2 últimos pontos. Finalizamos a carreira 8, agora vamos virar o trabalho e trabalhar ponto sobre ponto, 21 pontos baixos, sendo que, ó, faz junto comigo que você vai acertar aí a quantidade de pontos. Aqui dentro do ponto de diminuição vai ser o nosso primeiro ponto e o nosso segundo ponto dentro do espaço de correntes. Vai fazer um pontinho só aqui dentro. E vamos seguir fazendo mais 17 pontos. Já volto. Cheguei aqui antes do espaço de correntes, até aqui contando o total de pontos que eu tenho é de 19. Vamos finalizar com mais 2 pontos. Um aqui no espaço de correntes, nosso ponto 20 e o nosso ponto 21
dentro do ponto de diminuição da carreira anterior. 21 pontos. Uma corrente apertadinha e podemos cortar o fio. Finalizamos esta parte. Agora vamos para os acabamentos. Agora a gente vem aqui, ó, vamos pegar um pontinho antes desse trabalhado. Então, a gente vem, ó, um buraquinho à frente antes desse onde a gente entrou para fazer o primeiro ponto da lateral. Então, vamos pegar um espacinho à frente e sair aqui no mesmo lugar onde a gente tem esse pontinho em rosa. E aqui a gente prende o fio. Pode fazer uma correntinha, mas como vocês já sabem, eu não gosto de fazer. Esse fiozinho aqui eu já vou deixar bem aqui, ó, para eu vir arrematando. Nós vamos trabalhar uma carreira toda em ponto baixo, que vai contornar toda essa partezinha aqui, ó, do sapatinho até chegar aqui, tá? Depois a gente vai continuar o processo, mas de uma outra forma. Bem, então, eu já venho aqui pros pontinhos da beiradinha, ó. Aqui nessa primeira valinha, bem na beiradinha, nessa mesma direção. Faço um ponto baixo. Na direção dos pontilhadinhos, bem lá no início, ó, antes do primeiro pontilhadinho. Tá vendo? Esses pontilhadinhos aqui que eu me refiro. Aí eu vou fazer um ponto baixo. E assim a gente vai seguir até chegar ali nesse penúltimo espacinho aqui, ó. Antes desse último ponto, onde a gente vai fazer um aumento. Na direção da valinha. Na direção da carreira de pontilhadinhos, aqui vai dar bem na direção de onde a gente tem o primeiro furinho. Primeiro espacinho pra gente colocar o ilhós depois. Ó, e assim a gente vai seguindo, pegando sempre bem na pontinha, pra ficar com um acabamento bem bacana. Não vou passar quantidade de pontos, você vai colocar aí a quantidade de pontos que couber, tá? Assim, que dê um espaço parecido entre um ponto e outro, para não ficar lugar com pontos amontoados, né, em excesso. Bem, fiz o penúltimo ponto, que deu bem na direção da valinha, e o último ponto a gente já vai pegar nas duas alcinhas daquele ponto da carreira reta, do primeiro pontinho dessa carreirinha toda retinha, que vai vir até aqui, ó, nesse pontinho onde a gente cortou o fio. Então, dentro desse ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos, um aumento de ponto, ó. Ficamos com 3 pontos e agora a gente segue fazendo um ponto sobre cada ponto de base, até chegar neste penúltimo ponto aqui, tá? Vou voltar com vocês para fazer o aumento aqui no último pontinho também. Já volto. Deixa eu só iniciar aqui, para não ficar dúvidas, ó, ponto sobre ponto. Até aqui. Prontinho, e aqui no último pontinho, um aumento de ponto também, 3 pontos no mesmo lugar, 2 e 3, para formar a nossa quina, né, para ela ficar assim bem bonitinha. E já vamos aproveitar para arrematar esse fio, seguindo aqui, ó, as mesmas orientações. Porém, aqui desse lado, vai dar do mesmo jeitinho, ó, na carreirinha de pontilhadinhos, na valinha, na direção da valinha. Mesma coisa que fizemos lá no outro lado. Aqui já deu na direção da valinha. A de pontilhadinhos vai dar na direção do buraquinho, ó. Aqui na valinha. Bem na pontinha sempre, tá, gente? Não esquece. Direção dos pontilhadinhos. E a nossa
e o nosso último ponto que vai dar na direção da valetinha. Aqui a gente vai fazer o nosso último ponto baixo. Vamos fazer assim, ó. Vamos fechar já pegando aqui, ó. Não vamos passar o fio aqui para fazer o ponto, não. Agora não, vamos deixar para fazer depois, ó. Vamos primeiro entrar no mesmo espacinho onde a gente tem o ponto em rosa trabalhado e sair à frente. Agora sim a gente busca o fio já passando pelas duas alças que estavam na agulha. E agora a gente vai continuar trabalhando assim. Vocês vão conseguir identificar aí, ó, na mesma direção, no mesmo lugar aonde a gente saiu para fazer esse ponto, nós vamos entrar e sair à frente. Vamos fazer um contorno aqui, ó, essa partezinha, ó. Tá bom? Vamos trabalhar pontos baixos em relevo aqui, ó. Repetindo. Não precisa fazer ponto apertadinho não, tá, gente? Porque senão depois vai ficar difícil. A gente vai ter um bico mais repuxado, né? Então, vamos seguindo. Vocês vão conseguir identificar certinho aí a carreirinha. Por conta de você entrar com a agulha sempre no ponto. No mesmo lugar onde você saiu para fazer o ponto anterior. Ó. Tá vendo? Aqui é onde eu saí para fazer o ponto anterior, então eu entro nesse mesmo lugar e saio à frente, ó. Novamente, entra aqui e sai aqui. E vai dar aqui, ó, nessa carreirinha que vai dar de encontro com nesse mesmo lugar onde a gente iniciou a carreira de acabamento, ó, tá vendo? Então, nessa mesma direção, vai ser exatamente onde nós vamos trabalhar os pontos. Eu esqueço que eu tenho que botar um pouquinho acima por conta da legenda aqui embaixo. Ó, então aqui, nessa mesma direção é onde a gente vai trabalhar os pontos. Vou continuar aqui, um pouquinho mais rápido. Fiz o último ponto, agora a gente vai emendar aqui com um ponto baixíssimo, bem nesse primeiro ponto, pegando nas duas alças do ponto. E vamos dar continuidade a pontos baixíssimos até a gente chegar aqui novamente, tá? Vamos fazer todo o contorno nesse ciclo todo que a gente fez em pontos baixos. Inclusive aqui na parte da frente. Quando eu chegar aqui, ó, nesse pontinho, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui. É só continuar em pontos baixíssimos, bem soltinho, gente, sem prender os pontinhos, tá? Para não perder a elasticidade. Olha, eu vou voltar aqui com vocês. Cheguei aqui no último pontinho, como eu já havia falado, agora é só você continuar, ó, dar continuidade. Pegando no mesmo sentido, do mesmo jeitinho, ó. Vamos fazer pontos baixíssimos aqui na frente também. Deixa seu ponto bem reguladinho, para que não fique diferente um ponto do outro, tá? A mesma tensão de pontos. Olha, então aqui eu vou fazer meu último ponto. Ah, se você quiser, você pode vir, ó, bem no mesmo lugarzinho onde você fez o primeiro ponto. Entra lá no mesmo espacinho, por cima do ponto que você já fez e faz o último pontinho para fechar a carreira. É opcional, tá? Pode parar antes ali, mas eu gosto de finalizar assim. Agora eu pego esse fio, cortei o fio, né? Agora eu pego o fio e passo ele por dentro aqui, ó, do próximo ponto. Levo ele lá para a parte de dentro. E aqui eu vou arrematar ele.
Se você quiser poupar o esforço de arrematar com a agulha de tapeçaria, você pode conduzir esse fio aqui para baixo. Assim, vamos fazer um arremate mais bonitinho aqui. Vou passar ele por dentro de uma laçadinha. Se eu conseguir pegar aqui, ó. Com jeitinho a gente consegue. Com a agulha de tapeçaria é bem mais fácil, né? Ó, vou passar aqui esse fio para baixo, trazendo ele para baixo. E aqui, ó, eu vou entrar na base do ponto e levar ele lá para a parte de fora. Ó, agora ficou bem melhor aqui, ó. Ainda tá com espaço grande, mas não vai interferir em nada. E agora é só arrematar ele, fazendo um nozinho, porque nós vamos fazer uma outra base que vai tampar todos esses nozinhos que a gente fez aqui. Firmou o nozinho, apertou, né, bastante para poder ficar bem firme. E aí, é só cortar o excesso. Agora, eu vou também já aproveitar para cortar esses fios que eu já arrematei aqui. Dou sempre uma puxadinha, balanço um pouquinho assim para ele se acomodar e corto o excesso. Bem, aqui já está pronta a parte de acabamento em toda essa região aqui em frente, tá? Agora, a gente vai fazer a segunda base. A nossa segunda base será toda em ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar usando essas alcinhas aqui, ó. Vamos pegar o fio desse jeito, eu vou iniciar mais ou menos no meio do calcanhar, no ponto que fica mais para a esquerda, tá? A gente sempre divide assim, né? Que dá no meio de 2 pontos. Por exemplo, aqui, ó, para mim, dá mais ou menos entre este e este pontinho, ou laçadinho, ó. Bem no meio. Então, aí a gente faz a divisão assim, meio daqui para lá e desse ponto para cá, né? Então, aqui, esse ponto que fica mais à esquerda será aonde eu vou iniciar a minha segunda base. Vou prender o fio. Eu vou fazer uma corrente para prender o fio. Vou retirar também o meu molde daqui de dentro para facilitar. E aí, a gente vai iniciar no mesmo lugar o primeiro pontinho da nossa base, da primeira carreira, tá? Nós vamos trabalhar 5 carreiras de ponto baixo. Então, iniciando a primeira carreira, ponto em cada alcinha, um ponto baixo, ponto sobre ponto, digamos assim. Total de 54 pontos baixos. Eu vou voltar para fazer a união da carreira com vocês. Pronto, finalizei aqui o último ponto. E agora, para a gente fechar, fazer a união da carreira, a gente entra nas 2 correntinhas do primeiro ponto baixo. Ignora aquela correntinha que fizemos para prender o fio. E já vem nas 2 laçadinhas do primeiro ponto baixo. E faz o ponto baixíssimo. E para iniciar a próxima carreira, deixa eu só concluir meu ponto baixíssimo. A gente faz uma corrente para dar alturinha para o primeiro ponto e entra no mesmo lugar aonde prendemos a carreira. E iniciamos mais uma carreirinha de ponto baixo, ó, ponto sobre ponto. E assim a gente vai repetir por 5 vezes. Já temos uma, agora iniciamos a carreirinha 2. Quando chegar na carreirinha 3, eu volto aqui com vocês. Opa, perdão,
carreirinha 5. No final da carreira 5 eu volto só para fazer a união da carreira junto com vocês. Cheguei no final da carreira 5. Lembrando que a gente repete o mesmo processo, tá? Que a gente fez de emenda, sempre emendando as carreiras no primeiro ponto baixo no início da carreira, tá? Mas na última eu vou fazer diferente. Cheguei aqui, fiz o último ponto, já cortei o fio. Tá? Eu esqueci até de mostrar pra vocês, tá? Eu já tinha arrematado, eu voltei aqui só pra mostrar. Aí cortei o fio, puxo direto, ó. E aí, agora a gente vira assim o trabalho, que a gente vai identificar as duas alcinhas do primeiro ponto e vamos entrar nas duas alcinhas do segundo ponto, trazendo o fio pra cá. Vamos arrematar daquela mesma forma que arrematamos a solinha. Entra aqui de baixo para cima, ó, nos dois nozinhos do primeiro ponto, saindo exatamente no mesmo lugar onde sai esse fio. Traz o fio para baixo. E aí a gente puxa aqui agora para regular as duas alcinhas que a gente acabou de formar. E agora de dentro para fora a gente traz o fio assim, ó, dessa forma. E agora eu vou levar o fio lá para a parte de trás novamente. Passando aqui, ou você pode pegar um pontinho à frente aqui, ou um pontinho na parte de trás. Olha, eu vou trazer o fio aqui para a parte de dentro, que eu vou dar um nozinho ali. Na verdade, eu acabei de fazer o meu trabalho aqui sem querer. Que meu filho chegou aqui e me tirou a atenção. Ó, eu vou levar primeiro lá para fora. Deixa eu dar mais uma puxadinha para regular a laçadinha. E agora, um pontinho ali à frente ou do lado, eu levo o fio para trás. Aí desfiou. Pronto, aí agora o meu arremate tá firme aqui. E agora é só dar um nozinho. Trazer um pouquinho mais para aqui pro meio, né, pro centro desta base. E dou um nozinho. E assim a gente finaliza essa parte, tá? Antes de colar a base, eu vou colocar os ilhoses. Olha, nós vamos usar 6. Já coloquei meu balancinho aqui. E eu gosto de fazer assim, eu ponho o ilhose ali, venho aqui pelo lado avesso, posiciono ali, ó. E pressiona, é rapidinho, tá? Com o balancinho. Mas quem não tiver, pode usar o alicate. Porque com o ilhós de alumínio, você não vai ter problema para colocar os seus ilhós com alicate, não. Esse alicate é da JHP Metais também. Tanto o alicate quanto os ilhoses. Ó, é bem fácil. Fica colocadinho. Eu vou terminar de colocar aqui nos outros buraquinhos e já volto. Pronto. Já coloquei aqui, ó, os meus ilhoses. Deixa eu cortar só esse fio, que eu esqueci. E aqui, agora nós vamos colar a base. Eu gosto de usar o pezinho molde pra me dar aqui um suporte melhor, ficar mais durinho, né? E eu conseguir colar a base mais corretamente, né? Ajeito aqui o sapatinho dentro do pezinho molde. E aí, agora a gente vai passar cola somente aqui, ó, nessas beiradinhas, tá? Se você quiser, você pode virar ela assim, se achar melhor, para você passar só a cola. Assim é bom até que você passa cola aqui nesses fiapinhos, né? Que ficaram do arremate que a gente fez, do nozinho. Você passa aqui na pontinha um pouquinho de cola para firmar bem esse arremate. Eu vou aproveitar, ó, vou passar a cola bem aqui onde a base vai ficar, bem pouquinha também, tá, gente? Bem na base aqui dessa parte da frente e aqui, ó, aonde eu sei que vai pegar esta base. Aqui nessa primeira carreira, ó, de ponto baixo, da lateral e do calcanhar, vai ser até onde que vai pegar a nossa base. E agora sim eu venho aqui bem na pontinha, passando um pouquinho de cola aqui, e bem na pontinha eu vou passar cola em toda
essa parte. Se você quiser colar por etapa, também pode. Ó, passei aqui. Aí eu venho, viro, ó, e posiciono bem em cima da primeira carreira, ó. Essa carreirinha aqui. Aí, agora você pode dar continuidade, ó. Não desvira a base toda não e continua passando a cola na beiradinha. Com cuidado, tá, gente? Passa pouca cola, porque a cola de silicone, ela fica rígida quando seca. Então, quanto mais cola tiver, mais rígido vai ficar. Ó, feito isso, aí agora a gente vai desvirar aqui, posicionando, ó, puxa um pouquinho pra cima e posiciona a base bem aqui, ó, abaixo, ó. Pegando bem abaixo desse detalhezinho rosa. Ó, e assim a gente finaliza a colagem da base. Bem, agora a gente vai colocar o cadarço. Eu já vou pegar o meu passador aqui, ó. Com a letrinha P. Lá da Cuti Cuti. E vamos inserir aqui no nosso cadarcinho primeiro, né? Ele já tá sem a película protetora. E agora a gente só vai passar o nosso cadarcinho aqui. Primeiro, vamos fazer assim. Passar todo com cuidado, né? Pra não quebrar. E aí... Vamos lá. Se você quiser, você pode dar uma amassadinha aqui antes, tá? Na pontinha, antes de passar aqui, pra não correr o risco de quebrar aí o seu passador. Caso você esteja usando o mesmo que o meu aqui de acrílico. Bem, então, já coloquei aqui no cadarço e agora vamos passar o cadarcinho ali. Vou juntar as pontinhas só para dar uma nivelada e não ficar uma pontinha maior que a outra, ó. Juntei as pontinhas, seguro firme e agora vou puxar aqui até regular. Pronto, e agora é só passar o cadarço. Eu gosto de passar o cadarço assim, ó. Inserindo a pontinha de fora pra dentro. E vamos cuidar para o cadarço não ficar torcido, tá? Presta atenção na hora que você estiver fazendo, para ele não ficar torcidinho. Vai ajeitando com cuidado, para não ter esse problema. Tá vendo aqui, ó, ele deu uma torcidinha, aí eu puxo de volta e vou ajeitar. Feito isso, agora nós vamos fazer o xizinho. E repetir, ó, de fora pra dentro. No outro também, mesma coisa. Ajeitando. Fez o xizinho novamente. Aqui eu sempre falo, quando você for tirar a fotinha, né? Fazer aí, ó, um filmezinho do seu sapatinho, você passa o cadarço do mesmo jeito, de fora pra dentro. E nesse último, já pegando na lingueta, ó, passando direto aqui. Ajeita a linguetinha e passa direto, pra você ter a linguetinha firme aqui, não precisar colocar nenhum enchimento, tá vendo? Aqui não tem nenhum preenchimento aqui, pra linguetinha ficar no lugar. Ela automaticamente fica presa pelo cadarço. E aí, quando você for enviar para cliente, você vai fazer o contrário. Fez o xizinho normal, aí você vai vir de dentro para fora. Porque assim fica mais fácil para sua cliente dar o laço no sapatinho. Aqui no cadarço, quer dizer. Ó, como que fica mais fácil. Aí ela vai dar o lacinho.
e vai ficar show de bola. Que eu já vi que tem clientes que gostam de colocar o sapatinho no bebezinho do mesmo jeito que vai. Então, se você manda assim, ela vai tentar, algumas, tá? Não todas. Tentar enfiar no pezinho do bebê desse jeito. Então, aí, fazendo do jeitinho que eu expliquei pra vocês, vocês não vão correr o risco de ver aí isso acontecer, que eu acabei de falar. Então, aqui está pronto o sapatinho, né? Vou ajeitar aqui. Ficou tortinho. Ó, e pronto. Opa! Aqui a gente completa o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu amei estar aqui junto com vocês. Faço sempre o meu melhor, o que eu puder de fazer, assim, para oferecer uma aula melhor para vocês, eu vou estar fazendo. Então é isso, gente. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha.